Boa noite, igreja. Que alegria para a gente estar mais um domingo aqui juntinho com vocês, que a gente pode estar celebrando então esse culto ao Senhor. Queria começar esse culto então com uma oração, que a gente possa se colocar diante do Pai nesse momento. Então, onde você está aí, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um domingo que a gente tem, por mais um culto que a gente pode estar prestando ao Senhor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não tem nos deixado faltar, Pai. Mesmo nos tempos difíceis, mesmo quando a gente não tem perspectiva do que pode vir pela frente, Pai, mas a gente sabe que o Senhor é nossa segurança, que o Senhor não esquece de nós, Pai. Te agradecemos por isso e por cada um que está presente aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. E nesse espírito de gratidão, então, eu queria convidar você a cantar essa canção junto com a gente. Aí onde você está, ela fala sobre isso, sobre agradecer a Deus, sobre esse Deus que não nos deixa faltar nada, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Olá, irmãos, boa tarde. Que bom estarmos mais uma vez juntos para louvar, adorar o Senhor nesse momento
ainda à distância, porque é necessário, é momento ainda de ficar em casa, eu aqui, vocês aí nas suas casas, se protegendo a família, isso é muito importante. Pegando ainda por conta da Covid, eu quero dizer para os irmãos que nós estamos decidindo na próxima semana a data de retorno aos cultos presenciais. Nós vamos voltar muito em breve, mas voltar com segurança, com certeza. Estamos acompanhando toda essa curva de contaminação, essa curva de pessoas que ficam doentes, precisam ir ao hospital, precisam de UTI. Nós não podemos facilitar nem aumentar esse número, pelo contrário, precisamos ser colaboradores desse momento de defesa de toda a nossa comunidade, nosso bairro, nossa cidade. E por conta disso, então, nós, nos próximos dias, a depender do declínio da curva, nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais. Mas o culto continua chegando aí na sua casa, você pode participar do culto, como disse o Beto aqui, vamos cantar, cante aí você também, participe como a gente faz, né? De casa também, tá certo? Isso é muito, muito, muito importante. Mas quero dizer também que a nossa igreja continua se reunindo durante a semana nos pequenos grupos. Nós temos pequenos grupos funcionando agora terça, quarta, quinta, sexta. Provavelmente começaremos um novo no sábado, grupos para casais, para jovens, grupo pequeno que acontece nas casas, mas também à distância, hoje usando ferramentas como o WhatsApp, como o Hangout, como o Zoom. Nós temos feito nossos encontros assim, tem sido muito bom. É surpreendente como Deus colocou toda essa ferramenta à disposição da igreja, das nossas igrejas, para que a gente pudesse estar se encontrando semanalmente, tá? Se você quer participar de um grupo, pequeno, manda uma mensagem aí no chat, manda uma mensagem pro nosso e-mail, pro nosso zap, que nós vamos dar retorno para você e te convidar, te apresentar. Um grupo com certeza vai combinar com você. Eu queria também aproveitar ainda esse momento para falar de dízimos e ofertas. Dízimo, que é aquilo que Deus tem mandado que nós, os seus servos, entregamos parte daquilo que Ele nos dá todos os dias para nossa manutenção, que também a gente invista na obra do Senhor. Os dízimos podem ser entregues através de uma conta que é da nossa Igreja Mãe, da Igreja Batista Emanuel, a conta do Banco do Brasil, que vocês vão ver aí, também a conta descrita nas nossas informações. E aí, só quero pedir que você faça o seguinte: termine o valor que você for depositar ou transferir com 0,3 centavos. É o que identifica a nossa igreja. Nós somos uma igreja que está sendo plantada aqui em Piedade, mas é filha da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, que tem outras igrejas também em plantação. E o nosso número termina com 0,3. Então, se você quer fazer uma oferta, quer entregar um dízimo, você quer entregar a sua oferta ao Senhor, através da Igreja Batista Viva, faz nessa conta que está aparecendo aí para você. Tá? Fique à vontade, isso é para os membros da igreja, mas qualquer pessoa que desejar ofertar para esta obra é muito bem-vinda. Nós investimos em missões, nós investimos em ação social, e por falar em ação social, nós acabamos de entregar 100 cestas básicas, graças a Deus, muitas contribuições, não apenas de pessoas da igreja, mas algumas pessoas, muitos amigos têm contribuído para esse trabalho. Além disso, também entrega de alimentos a pessoas necessitadas. Para a gente, sim, é um número muito grande. Nós somos uma igreja pequena, estamos começando, mas Deus tem nos abençoado e nós temos entregue parte disso para abençoar outras pessoas e para a obra do Senhor. Vamos ficar agora com mais um momento musical, enquanto você pode pegar teu telefone e fazer a transferência agora ao vivo, enquanto nós estamos fazendo a música, e você participa desse momento de culto. Então, queria convidar vocês a participar com a gente também, a estar nesse momento estão cantando, como o pastor falou. Participe da sua casa, bata palma e interage com a gente também nesse momento. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar.
Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas. Eu não temerei, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém, amém. Oremos. Senhor Deus Pai, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pelos dízimos que foram ofertados aqui, Pai, te agradecemos por cada coração generoso, Pai, que se dispôs aqui, nem que seja com tempo, com trabalho, com dinheiro, com qualquer outra coisa, Pai, mas que se dispôs a ofertar isso para o Senhor. Nós te agradecemos por cada coisa dessa, Pai. Te pedimos também pela mensagem que vem logo em seguida, te pedimos para que o Senhor esteja iluminando o coração do teu servo, Pai, para que ele possa falar as tuas palavras, não as dele, Pai. Que essa mensagem, esse ensinamento possa encontrar morada, Pai, possa repercutir, Pai, nos nossos corações durante a semana, Pai, para o resto da nossa vida, que a gente possa então aprender um pouco mais de Ti a cada dia. É isso que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Beto. Obrigado aí por um momento de louvor, um momento muito agradável poder louvar ao Senhor. Precisamos realmente seguir com fé, precisamos seguir aquilo que o nosso Deus tem preparado para nós. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje um texto que está em Neemias, capítulo 5. Livro de Neemias, Neemias que é alguém que trouxe um grande exemplo para nós, muito ensinamento. Neemias que era apenas um copeiro. Neemias que era servo, escravo, levado para a Pérsia. Lá ele se torna copeiro do rei, mas um dia ele recebe notícias da terra da sua família, onde os seus pais nasceram, onde sua família vivia, e ele sabe que tudo está destruído, tudo está estraçalhado, muro, cidade. Mas Neemias ainda mais fica sabendo que o povo também tem sofrido muito. Neemias ora ao Senhor. Neemias era um homem de oração. Isso é algo que faz toda a diferença para ele, ser um homem de oração. Neemias ora e o Senhor abre as portas de forma maravilhosa. Eu quero te aconselhar, ler o livro de Neemias, são 13 capítulos, dá para ler até de uma tirada.
Dá para ler no final de semana, dá para ler durante a semana, 2 capítulos por dia, ou 15 dias lendo todo dia um capítulo, ainda dá para descansar um dia sem ler. Mas eu aconselho você a ler de uma vez, é muito bom. Lê mais de uma vez. Eu tenho me apaixonado cada dia mais pela palavra de Deus. Cada vez que eu leio, mais eu me empolgo. Mas o capítulo 5 de Neemias nos traz um momento difícil que Neemias encontra lá em Jerusalém, quando ele já está lá levantando o muro. Nessa batalha, Neemias encontra mais dificuldades. Mas eu queria fazer um paralelo com o que tem acontecido no nosso país. Nós temos passado um tempo de sofrimento, um tempo de pandemia, um tempo de muitas pessoas morrendo. O número é impressionante, mais de 1.500.000 pessoas já foram contaminadas no país. A quantidade de mortos passou de 60.000 pessoas, apenas com a Covid. É um número absurdo, irmãos. A gente precisa fazer algo. Mas eu tenho visto uma coisa aterrorizante. Eu comprei álcool no começo dessa pandemia por R$8 e vi gente vendendo já por 25. Alguém sempre levando vantagem, né? Talvez a lei de Gerson agora que está valendo, pegando fogo mesmo. Vi também que outro dia que um respirador, aqueles equipamentos caros que tanto nós precisamos, numa cidade foi vendido por R$45.000, na outra por 216. Que inflação, né? Que absurdo. Nós estamos tratando de vidas. É o álcool que sobe, as pessoas que desviam recursos. São pessoas, vidas que estão sendo jogadas fora por falta de cuidado. E nós não podemos ficar inertes, né? É um absurdo, é um absurdo. Nosso próprio povo furtando do nosso próprio povo. Não dá para levar isso a sério. Não dá para levar um fato desse, deixar aquele caminho sozinho. Nós precisamos reagir a isso. O próprio povo furtando os seus conterrâneos. Governantes que brigam muito mais pela sua carreira política, sequer ele tem protegido o seu próprio eleitor. Mais importante é garantir o voto, ou garantir recursos para o voto, que me perdoe os honestos, mas a quantidade de absurdos que nós temos visto pelo país afora é impressionante. A palavra amor ao próximo já era, acabou-se, não tem mais. É só briga de política, ou disso e daquilo, e o povo se acabando. Falta tudo, falta alimento. Não pude deixar de pensar então nisso, na nossa pandemia, no nosso dia, nesse período de afastamento, de sofrimento, de desemprego, com o momento que Neemias estava vivendo, como a gente vê lá no capítulo 5. Veja só, não bastava os inimigos, ou seja, os dominantes que invadiram Israel, destruíram tudo, levaram as pessoas cativas, mas lá no 5º capítulo nós vamos ver também que o próprio povo maltratava os seus conterrâneos. Igual aqui, né? Não basta o vírus ter entrado no país, não basta o vírus estar atacando e matando as pessoas. O próprio povo rouba o que poderia salvar a vida dos outros. É um absurdo. Mas vamos ler o que diz o nosso texto em Neemias capítulo 5. Começamos assim, no verso 1. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós e nossos filhos e filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar os impostos cobrados sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e os nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas foram tomadas e agora pertencem a outros. É muita reclamação. Vemos aqui que muita semelhança com a nossa realidade.
Essa semana eu vi uma expressão que em cima de queda coice. Algumas pessoas talvez lembrem disso, dessa expressão, em cima de queda coice. Nada que estava ruim poderia ser ainda pior. A mesma coisa tem acontecido conosco. Fico impressionado. Essa semana eu fiquei muito sensibilizado com algumas coisas que eu vi acontecendo. Pessoas com fome pela rua, pessoas passando necessidade, pessoas doentes por falta de alimento. Tudo por conta de uma má administração. E que eu quero dizer, meus irmãos, que não é apenas do nosso governo, não. Nós também temos culpa nisso. Nós também precisamos fazer a nossa parte, porque nós já fomos alcançados pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, temos recebido o nosso alimento, o nosso sustento, e não temos dividido com muita clareza, com muita firmeza, com muita dedicação aos nossos irmãos. Vê o que é Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 2, Paulo diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. E quando ele diz suportando uns aos outros em amor, ele não quis usar essa expressão no sentido, aguenta o cara aí, né? É chato, é isso, é aquilo, mas aguenta por ele aí. Não, ele quer dizer suportar no sentido de carregar, de dividir as cargas, de ajudar o teu irmão, de dar um pouco de ti por ele. Uma pesquisa feita por uma entidade social no Rio de Janeiro encontrou que 85% das pessoas mais pobres que vivem em comunidades ajudaram a dividir o que tinham com outra pessoa, enquanto que os mais abastados, apenas 35%, ajudaram alguém, dividir o que tinham com alguém. É de cortar o coração. É quem tem mais ajuda menos, mas quem tem menos ajuda mais. Alguém pelo menos está dando um bom exemplo, né? Mas nós que podemos ajudar mais, que temos um pouco mais de recursos, precisamos doar-se um pouco pelo outro. João Batista, ao ser interrogado pela multidão, lá em Lucas está registrado que ele respondeu: quem tem 2 túnicas, reparta uma com quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Ele estava preparando a chegada de Jesus Cristo. O povo queria saber como devia se comportar. E ele ensina que a gente deve dividir a nossa roupa, o nosso alimento com os outros. Nós fazemos muito pouco, irmãos. Meus amigos, nós fazemos muito pouco. A nossa igreja, apesar de estar começando, ainda pequena, nós conseguimos levantar 100 cestas básicas. Distribuímos com a comunidade, com muitas pessoas carentes, mas podemos fazer mais. Eu quero duplicar esse número. Nós precisamos ampliar esse número. É muita gente precisando, muita gente necessitada. Nós podemos entregar muito mais, mas precisamos nos mover. Precisamos amar muito mais, porque amar ao próximo não é falar da boca para fora, não. Amar ao próximo é fazer algo por ele, trabalhar por ele. Nós precisamos fazer como Neemias, recuperar o povo, a cidade, os muros, a dignidade. Não apenas a nossa, mas a do nosso povo. Porque se o nosso povo morre de fome, passa vergonha, todo o país passa vergonha. Não é só eles. Eu tive uma experiência, meus irmãos, que talvez tenha sido um divisor de águas para mim. Algo que parece até simples. Eu fui ao supermercado, quem sabe aqui onde nós estamos em Piedade, aqui um pouco antes do supermercado Leão, nossa igreja é aqui, e eu fui ao supermercado fazer umas comprinhas rápidas e vi que um senhor estava do lado de fora da grade, onde sempre fica alguém pedindo. Parei o carro em frente, vi que ele estava com a aparência de quem ia pedir alguma coisa, e ele ficou naquela indecisão, olhava, tirava o olho, e eu esperei ainda um pouco, mas ele não tomou nenhuma iniciativa. Eu entrei, comprei o que precisava rapidinho, quando eu volto ele ainda está lá no mesmo lugar. Continuei dando chance dele pedir alguma coisa a mim, porque eu sabia que ele precisava, e ele não fez. Eu acabei perguntando: tudo bem, amigo? Como vai você? Para minha surpresa, ele quase não consegue falar, os olhos enchem de lágrimas,
ele disse: o senhor pode me ajudar alguma coisa porque eu não tenho nada em casa para comer. Como assim? O supermercado cheio, tanta gente saindo, fazendo compras, e aquele homem não tinha nada em casa para comer. Lembrei-me das cestas básicas que nós tínhamos ainda aqui na igreja. Pedi para ele esperar um pouco, corri na igreja, voltei lá com a cesta para entregar a ele. Ele estava lá me esperando, eu vi que ele não tinha nem 1 quilo de alimento ainda. E fazia um tempinho que ele estava já lá. Como pode isso? Sabe o que era aquilo? Um trabalhador que não tinha onde trabalhar, não tinha um bico para fazer, não tinha o que ganhar. A aparência dele era de alguém muito boa, muito simples. Ele estava muito envergonhado em pedir, ele ainda disse. E quase que na hora de entregar a cesta, quem chora sou eu. Mas me segurei, falei para ele que nós fazíamos isso porque Jesus Cristo tinha dito que a gente deve dividir o que a gente tem com o próximo. Falei um pouco da nossa igreja, disse onde era, convidei ele para ouvir a palavra, mas fiquei muito tocado com aquela semblante que o rapaz apresentava, que o senhor apresentava. Vergonha de ter que pedir porque não tinha o que comer em casa. Que absurdo. Vivermos com a desigualdade tão grande. Eu vejo, às vezes, na fila do supermercado, tantas coisas que a gente compra e tantas pessoas comprando, vou chamar de supérfluo, enquanto outros não têm nenhum pão, um feijão, um pedacinho de carne para comer. Eu acho que hoje o pessoal está fazendo do mesmo jeito que fazia na época de Neemias. Quem pode, tira um pouquinho de quem não pode, aproveita ao máximo. Vende mais caro, tantos produtos vendidos mais caro. Hoje, antes da gravação, estávamos falando de tantas coisas que aumentaram de preço de forma absurda nesses últimos dias. Não entendo o que é isso. Mas são pessoas se aproveitando desse momento para tirar ainda mais do outro. Veja o que é que Neemias diz no verso 6. Veja o sentimento de Neemias ao sentir lá em Jerusalém que o próprio povo estava tomando os filhos dos outros como pagamento de dívidas e vendendo como escravo. Estavam perdendo suas terras, seu meio de produção, para comprar um pouco de alimento. Neemias diz assim no verso 6 do capítulo 5: quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Aliás, é uma expressão que a gente não vê muito na Bíblia, mas eu imagino o sentimento de Neemias, comparando a distância, claro, mas com o sentimento que eu tive hoje ao ver aquele homem passando necessidade, com aquela cara tão triste, envergonhado em pedir um pouco. Neemias ficou indignado, ficou furioso, decepcionado. O coração dele queimava por justiça. Neemias era alguém que acreditava no Deus Todo-Poderoso. Neemias era alguém que conhecia os preceitos de Deus. Neemias não podia aceitar a injustiça social. Neemias continua a falar para o povo. Ali naquele meio, quando Neemias resolve fazer uma assembleia com todo o povo, ele fala diretamente aos nobres, aos mais abastados, aos oficiais. Fala sem se intimidar. Coisa que a gente muitas vezes não tem feito, tem deixado passar os absurdos que vemos acontecer em nossa frente, bem na nossa cara. Neemias continua dizendo assim: fiz uma avaliação de tudo, então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo para eles: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei esta reunião tão grande contra vocês. E disse: na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos? E assim, eles terão de ser vendidos para nós de novo. Eles ficaram todos em silêncio, sem resposta. Por isso prossegui, diz Neemias: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. O que vocês estão fazendo? Eu queria trazer a pergunta de Neemias para nós. O que nós estamos fazendo? Ah, mas eu não empresto a juros. Ah, mas eu não exploro ninguém. Mas o que é que você tem feito com o que você ganha? Você tem dividido o que você ganha com alguém? Você tem contribuído com alguém?
Você tem isso com amor, sentindo a necessidade de compartilhar com ele aquilo que você tem? A pergunta de Neemias, me lembra, sabe qual? Aquela que nós usamos durante a ceia, naquele momento de ceia. Mesmo você que não é evangélico, no momento que você vai participar da ceia da sua igreja, aquele é um momento de reflexão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Será que, direta ou indiretamente, nós estamos fazendo igual aqueles homens? Você tem se examinado também? Nós temos nos examinado a cada dia, se eu estou dividindo aquilo que tenho? É muita miséria, meus irmãos, é muita falta de alimento, principalmente, falta de medicamento, falta de cuidado, de higiene. Nós não podemos ficar inerte, não basta ficar indignado, precisamos reagir. Neemias reagiu. Veja o que Neemias continua dizendo: eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas nós não podemos cobrar juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas e também o juro que vocês cobraram, além da 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Neemias começa dando exemplo por ele mesmo, porque ele emprestava do que ele tinha e não cobrava juros. Neemias emprestava trigo, emprestava dinheiro para ajudar aquele povo, porque era o seu povo, era a sua pátria, são seus compatriotas, seus vizinhos. Às vezes a gente mora num apartamento, muito bom, graças a Deus, nada contra, mas eu olho às vezes da minha janela e vejo a quantidade de casinhas muito simples, muito humildes, e eu fico pensando onde essas pessoas estão indo buscar recursos hoje para sobreviver. São muitas pessoas. Tive contato há uns dias atrás com um senhor que catava lixo, e eu olhava da minha janela, vendo ele catar o lixo, fiquei tão preocupado, desci, fui até ele e vi que até catar lixo ele tinha dificuldade, porque ele não estava acostumado com aquilo, era um trabalhador. Ele me disse que foi demitido do local onde ele trabalhava e que também não pôde trabalhar de guardador de carro, porque ele fazia um bico fora do horário. Nos domingos ele ia lá cuidar dos carros que paravam numa igreja, ficava no quarteirão ali cuidando, e agora não tinha nada disso. Ele teve que correr atrás de catar alguma coisa no lixo. Um bom homem. Conversei um pouco com ele, como sempre eu me emociono, porque não dá para ver ele sentindo aquela vergonha, aquela dor, aquela tristeza, sabendo que ele está buscando alguma coisa. Tinha 2 filhas, a esposa e mais 2 filhas em casa para sustentar. Precisamos dividir o que temos, queridos. A reação de Neemias foi não permitir que isso acontecesse. A reação de Neemias foi se mover contra quem fazia o que não era certo, mas ele também estava fazendo, dando o exemplo. As orações de Neemias, porém, foram atendidas. Eu queria que as nossas orações também fossem atendidas. Que você aí em casa, que nós, que as nossas famílias se mobilizassem para ajudar essas pessoas. Precisamos sair da inércia. Veja a reação do povo depois que Neemias fala aquilo. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz prometer sob juramento cumprirem o prometido. Eu acho que naquela época era como hoje. O cara promete no púlpito, promete no palco, promete em cima do palanque, promete na televisão, mas não cumpre. Neemias chamou o sacerdote e pediu que registrasse tudo que eles tinham combinado. Como é bom ver quando as pessoas se arrependem, quando a gente revê a nossa posição, quando a gente olha para nós mesmos. Neemias era um homem que acreditava em Deus, que orava para Deus, que confessava os seus pecados, que orava e que trabalhava, porque não adianta falar de amor sem trabalhar. Precisamos amar o próximo, como Jesus Cristo diz: ame o próximo como eu vos amei. E ele continua lá no 19: lembra-te
de mim, ó Deus, meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo. Como é bom poder orar ao Senhor e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que cuide de nós, que receba o nosso louvor, a nossa adoração e que avalie a nossa posição, as nossas atitudes. Neemias faz isso. Eu queria encerrar esse momento de leitura da palavra, de estudo, de transmitir para vocês o que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, te perguntando o quanto você tem se indignado com a situação que o nosso povo tem vivido hoje, o quanto você tem se movido para fazer aquilo que é necessário. Será que nós temos convertido a nossa indignação em ação? Neemias convocou toda a sociedade para fazer isto, para trazer de volta aqueles que foram vendidos, para devolver as terras, para entregar parte do que eles tinham ganho de volta para o povo. Eu quero trazer um desafio para você, um desafio para cada um de nós. Hoje, agora, você comprometa-se com você mesmo, a dedicar um pouco do que você recebeu, do que você tem, ajudando a quem está necessitado. Se quiser utilizar, participar das nossas igrejas, nós continuamos com as ações de ajuda, de socorro. Recebemos agora dezenas de caixas de biscoito, uma doação feita por uma entidade, e vamos entregar em algumas áreas, em algumas comunidades, principalmente onde tem crianças. As pessoas têm se movido, empresas têm se movido, mas ainda podemos fazer muito mais. Eu queria te convidar a sair da inércia. Se move. Faz alguma coisa. Não fica apenas lamentando, achando bonito. Quem faz? Vai lá fazer também. Nós temos um grupo que sai a cada 15 dias para entregar alimento, para entregar cestas, para ajudar as pessoas. Vem participar conosco também disso. Reflete um pouco, fique indignado, mas não fique inerte. Reaja. Que Deus possa estar atuando no teu coração. Se você quiser participar, aí vai aparecer o nosso contato, você pode fazer contato conosco e participar também. Vem com a gente comprar, preparar as cestas, entregar e até o povo onde está precisando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer porque tu tens nos dado sustento, Senhor. Nós temos o nosso emprego, nós temos o alimento, temos um teto, um cobertor, nesse período que está fazendo um friozinho na nossa cidade. Mas, Senhor, quero te pedir que tu não nos deixes dormir sem tomar uma decisão. Não permita que a gente descanse enquanto a gente não se mover em direção aos nossos irmãos necessitados. Move o teu povo, a tua igreja, a comunidade, o bairro, a nossa cidade, para cuidar um dos outros. Para ajudarmos na manutenção de empregos, para ajudarmos em conquistar novos empregos por aqueles que perderam os seus empregos, em levar alimento, em levar medicamentos, em exigir e cobrar das autoridades que elas cumpram o seu papel de cuidar do povo. Esse é o nosso papel. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu nos mova, nos dê coragem, ousadia para fazer isso, mas para entregar parte do que nós recebemos. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Então, estamos chegando aí no final desse culto, né? Para finalizar, eu queria cantar uma canção aqui de um artista paraibano, João Manô. O nome da canção é Salmo 139. Ela é uma musicalização desse salmo, né? E ele fala um pouco sobre esse Deus que está presente, assim, desse Deus do qual a gente não consegue escapar dele, que esse amor nos alcança e que ele vai até nós, que ele vai em todos os lugares até nós. Eu queria convidar você então a acompanhar. A gente vai estar deixando a letra também aqui no chat e que você possa acompanhar e fazer dessa canção uma oração.
estás. Se eu fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Adiante ou atrás, tu me cercando estás. Conheces cada passo onde firmo os meus pés. Se distante me detenho nos confins dos mares, se me perco na mais densa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Oremos. Senhor Deus Pai, te agradecemos, Pai, porque sabemos que não há nada que possa nos arrancar das tuas mãos, Pai. Que essa mensagem possa entrar no nosso coração, Pai, que a gente possa procurar cada vez mais, Pai, amar como o Senhor nos amou, Pai, dividir o nosso pão, dividir a nossa mesa, que a gente possa estar sendo, Pai, aquilo que o Teu Filho mostrou pra gente que a gente deveria ser, Pai, que a gente possa estar vivendo comunidade em que nada seja nosso, mas que tudo seja compartilhado entre nós, que ninguém, Pai, possa passar então suas necessidades, porque a Tua igreja, Pai, tem se preocupado com aqueles que estão passando fome, Pai, com os que estão presos, que a gente possa se preocupar com aquelas pessoas, Pai, com que o Senhor se preocupa, que a gente possa então lá no final ouvir que
Quando o Senhor teve fome, a gente deu de comer, Pai. Quando o Senhor esteve nu, nós o vestimos. Quando o Senhor esteve preso, nós o visitamos, Pai. Porque assim a gente fez para os pequeninos e que a gente possa então estar seguindo esse ensinamento. É isso que te agradecemos, Pai. Leva essa semana a gente com o Senhor, Pai. Nos leva então na Tua graça, na Tua bondade, Pai. Que as Tuas misericórdias possam se mostrar renovadas, Pai, a cada manhã para nós. É isso que te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Beto, mais uma vez. Queria só, nesse momento de encerramento do nosso culto, lembrar se vocês gostariam de participar conosco num pequeno grupo. Então, explicar. Pequeno grupo são algumas pessoas que se reúnem semanalmente para adorar a Deus, para compartilhar a palavra e para compartilhar o vida na vida, ou seja, o cuidado, um ora pelo outro, um intercede pelo outro, a gente procura um ajudar o outro. Como isso é importante. Nós estamos começando um novo grupo, um grupo de casais. Hoje mais um casal vai participar conosco, e aí as mulheres mais experientes podem ajudar as mais novas, as que estão começando a carreira de esposa, de mãe, né? Como é interessante essa participação. Temos grupos só de mulheres. Quiser participar, está aí nosso contato, entre em contato. Será um prazer imenso. Tem um pequeno grupo que combina com você, tenho certeza. E que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a nossa igreja, sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Boa semana, Deus te abençoe.